Olá pessoal, sou eu de novo, professor Jesse. Nós vamos começar agora a explicar um pouco dessas questões dos acidentes. Só assim seremos capazes de conseguir construir uma escala com qualidade e entender a sua montagem, a sua construção devidamente explicada, tá bom? A palavra acidente significa que em algum momento vai acontecer alguma coisa que é diferente no decorrer de uma música. Então, esse é um símbolo. Hoje nós aprendemos agora há pouco que temos um símbolo chamado sustenido, certo? Sustenido, que a função dele, a função do sustenido é, ele tem um emprego, ele aumenta, né? Aumenta meio tom acima, né? Meio tom aumenta, meio tom acima. Acima, sem mudar o nome da nota. Da nota. Para ficar mais claro, eu vou escrever assim: ó. Sustenido aumenta meio tom acima sem perder a raiz. Raiz. A raiz, nesse caso, o nome da nota. Sem perder a raiz. Sem perder a raiz. Então, o sustenido é um símbolo que aumenta meio tom acima, sem perder a raiz. Mas já dei alguns exemplos. Exemplo: Dó sustenido, Mi sustenido, Ré sustenido, Si sustenido, e qualquer nota que você quiser, que é o sustenido, a função do sustenido é isso, aumentar meio tom acima sem perder a raiz, tá bom? Outro exemplo é o bemol. O bemol, chamado bemol, diminui meio tom abaixo, também sem mudar o nome da nota. Exemplo, Dó bemol, né? Dó bemol. O Dó andou para trás sem deixar de ser Dó. Não sou eu que invento esses nomes, os nomes vão sair naturalmente. Quando nós começarmos a montar uma escala, você vai ver que os sustenidos bemóis nasceram sozinhos. Não foram nós que inventamos. A própria natureza em si forçou o ser humano a inventar um símbolo para isso. Tá? Então, Dó bemol, Ré bemol, Fá bemol. Nós já sabemos que o Dó bemol na prática é um Si, sabemos que um Fá bemol também na prática é um Mi, e isso não é nenhuma novidade. Conforme nós vamos estudar daqui para frente, isso vai ficar bem evidente nas posições das escalas. Outro exemplo agora é um outro símbolo. Esse símbolo é adotado por um xizinho, tá? Bem pequenininho, em alguns métodos são escritos desse jeito. Há muito tempo atrás é escrito com dois sustenidos mesmo, o que nós chamamos de dobrado sustenido. Dobrado sustenido. A função do dobrado sustenido, ele aumenta exatamente o dobro do que um sustenido faz, certo? Então ele aumenta, né? Aumenta um tom acima.
também sem mudar o nome da nota, sem perder a própria raiz da nota, sem mudar o nome da nota. Exemplo, se eu tiver um Lá no braço sustenido, é a mesma coisa que um Lá mais duas casas que ele andou para frente, né? No instrumento, duas teclas para frente no seu instrumento. Então, na prática, o Lá do braço sustenido é um Si. Porque Lá mais o sustenido é Lá sustenido. Quando anda mais com mais um sustenido, vira um Si na prática. Então, o Lá do braço sustenido vai aparecer em algumas escalas, algumas construções de algumas escalas, e você precisa entender sobre isso, saber a sua existência do braço sustenido. Si do braço sustenido é a mesma coisa que um Si mais dois sustenidos, que na prática vai ser um Dó sustenido. Um Ré dobrado sustenido é a mesma coisa que um Ré mais dois sustenidos, que na prática vai ser um Mi. Tem casos de acidentes que fica mais na teoria do que na prática, mas o que eu estou apresentando para vocês vai ser muito usado na prática, e a gente vai descobrir quais tons e quais não vão aparecer esse símbolo, tá bom? Então aí que o exemplo do dobrado sustenido. Depois, qualquer coisa, você volta o vídeo, pausa aí e dá uma copiada exatamente como eu passei aqui. Próximo é o dobrado bemol. Como o nome fala, dobrado bemol. É o dobro de um bemol. Esse eu ainda acho que é um dos mais aplicáveis, porque esse símbolo do dobrado bemol, em algumas músicas aparece o dobrado bemol, que a gente fala o bemol 7/7, que é um desses acordes que a gente fala que surgiu do dobrado bemol, tá? Então, dobrado bemol, ele diminui um tom abaixo, também sem mudar de nota, sem perder a raiz, sem perder a referência. Isso que a gente tem que ficar bem claro a partir de agora. Bom, esse daqui eu vou deixar um pouco escrito aí na lousa para você dar uma copiada no teu caderno aí e aumentar o material. Depois a gente deixa na descrição e também deixa os materiais de reforço para que você estude também os sustenidos, dobrados sustenidos, bemóis, e a gente vai ver a aplicabilidade dele. Não adianta nada você estudar toda a parte teórica e você não tem uma função prática do porquê, para que serve isso. Então, por exemplo, Si dobrado bemol é a mesma coisa que um Lá. Por quê? Porque você está no Si lá, parado num certo local do seu instrumento. Quando você faz um Si bemol, você já recua uma casa para trás, certo? Quando você recua mais outra vez, então você recua a casa duas vezes. Você estando lá no seu instrumento, você pode usar um instrumento com referência, por exemplo. Você pega um instrumento, teu violão, e você vai lá e identifica onde fica a casa Si. Está aqui, a nota Si. Si bemol é aqui. Se você descer mais uma vez, como bemol vai ficar aqui, vai ser um Lá. Então, Si dobrado bemol na prática é um Lá, entendeu? Certo? Muito bem. Então, um Si dobrado bemol na prática é um Lá. Se eu pegar aqui um Dó dobrado bemol, na prática é Si bemol. Por que eu adoto o nome Si bemol e não o nome Lá sustenido? Porque o bemol é uma ferramenta, por mais que ela foi descoberta pelo homem, ela tem uma função. A função é a gente escrever para trás mesmo. Então, por exemplo, quando eu passo pelo Dó, vira um Si. E meio tom abaixo de Si é um Si bemol, que é a mesma coisa de um Lá sustenido. Porém, o sustenido nós usamos sempre para ir para frente. Tá? Essa é uma tendência harmônica, usamos o sustenido para ir para frente e não para trás. Vai chegar um certo momento
que a gente vai ter que se render aos desejos da escala do tom em questão. A escala nos diz que vai ser Lá sustenido, então será Lá sustenido e pronto. Porque a escala está dizendo que vai ser Lá sustenido, porque a escala tem mais força do que um acidente individual. Mesma coisa, se eu tiver um Mi dobrado bemol, eu sei que vai ser um Ré. Se eu tiver um Fá dobrado bemol, eu sei que é um Mi bemol. Se eu tiver um Sol dobrado bemol, na prática é um Fá. Essa habilidade, essa facilidade de falar que um dobrado sustenido não, você precisa ter, você precisa treinar bastante, treinar para que você não se sinta prejudicado por não ter esse raciocínio desenvolvido. A ideia desses símbolos é que com uma única nota, por exemplo, o Dó, com uma única nota Dó, eu consigo ter cinco posições para esse Dó. O Dó sustenido, o Dó dobrado sustenido, o Dó bemol e o Dó dobrado bemol. Ou seja, partindo desse Dó como referência, sabendo que o Dó dobrado sustenido é um Ré e que o Dó dobrado bemol é um Si bemol, a gente pelo menos tem 5 nomes. Isso vai acontecer sempre com todas as notas. Você vai ter 5 nomes diferentes para cada nota. Você pode praticar. Alguns desses símbolos, desses acidentes, pode ser que ele fique mais no papel do que na prática. Mas muitos deles nós vamos usar para fazer as escalas e para que sejam entendidos os intervalos também posteriormente. Tudo bem? Deixa eu ver como está aqui a nossa gravação. Bom, essa aula durou 11 minutos e 25 segundos, mais ou menos, né? Vamos parar por aqui e a gente volta na próxima aula explicando para você o que é, como aprender a contar. Eu vou mostrar para você a tabela completa agora dos sustenidos, tá bom?